Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia e voltamos aqui para comentar a respeito de mais uma das questões da banca IBAN. Nós estamos olhando as questões da nossa plataforma e eu quero te convidar, você ir até o módulo de questões da banca IBAN, expandir o módulo. Hoje nós vamos falar a respeito dos conselhos de saúde, tá? Essa questão, ela foi cobrada no concurso da Prefeitura de Vassouras, do edital de 2019, para o cargo, né, de assistente social. A gente vai ver aqui uma questão mais simples da banca IBAN, né? Por que eu digo mais simples? Porque vocês já viram comigo que a banca IBAN, né, já trouxe em seus concursos anteriores aquele modelo de questão que apresenta um texto, né, depois a assertiva e depois, né, a pergunta para que seja lá retirada dentre as 4 alternativas, tá? Você já viu comigo aqui também onde tinha uma assertiva, né? E depois a pergunta. A gente já viu questão nessa forma. Aqui vocês vão ter também, né, uma questão onde se apresenta diretamente uma pergunta, né? Uma pergunta para que vocês escolham dentre as 4, né, possibilidades ali qual é a resposta. Então, a gente já viu aqui 3 possibilidades da banca IBAN apresentar a sua questão. Mas eu quero destacar aqui 2 características que ainda permanecem a despeito da forma como a questão apareça, tá? 2 questões permanecem, tá? O que a gente pode dizer que permanece? Permanece sempre 4 alternativas, né? E olha que a gente já viu aqui questão desde concurso de 2014, né? Até concurso aqui de 2019, né? E ainda no momento presente, 2022, permanece aí essa forma, né, de dar apenas 4 alternativas, que é ótimo, né? Eu estou chamando isso aqui, ó, alternativas. São 4 alternativas, sempre. Esse é um padrão da banca. Eu acredito que não vai mudar agora nesse edital, né, mais recente de Saquarema e os que virão aí. Outra questão que permanece, você percebe que é uma banca, né? Lembra que eles cuidam da administração municipal, né? Instituto Brasileiro de Administração Municipal, eles, né, querem operadores da política, né, técnicos que conheçam a política pública e saibam operar essa política pública. Então, as perguntas vão vir sempre nessa natureza, né? O que eu quero dizer com isso? Raramente você vai ver a banca IBAN citando o autor e cobrando aquilo que o autor quer, né? Tanto que, em geral, seus editais não apresentam bibliografia, é só o conteúdo programático para que tenha ali os conteúdos que serão cobrados, mas não apresenta a bibliografia. Então, raramente você vai ter, né? Eu, assim, não vi ainda, né? Eu tenho também que aprender aí muito sobre os concursos, mas você ainda não viu banca IBAN citando o autor e cobrando, né? Pode acontecer que a gente aqui garimpe alguma questão, vou até procurar para que a gente possa treinar também. Em geral, é sempre a política pública, né? E ali a forma técnico-operativa que eles estão buscando do candidato, certo? Então, essa característica permanece. Então, a gente tem aqui relativamente uma questão simples, né? Porque ou sabe ou não sabe, né? Porque aqui está perguntando, os conselhos de saúde criados na Lei 8.142 de 1990 têm metade de sua composição, né? Formada por
usuários do sistema, representantes do governo, profissionais da saúde, prestadores de serviço. Então, agora a gente vai lá na nossa apostila, porque eu quero mostrar para vocês, tá? Como que isso aparece. Deixa eu ter certeza que está compartilhando aí com vocês. Só um minuto, porque senão eu fico falando, acho que está compartilhando e não está. Então, aqui está, né, a questão da nossa apostila. A gente já leu os conselhos de saúde, criados na lei número 8.142 de 1990, tem metade de sua composição formada por... Só lembrando, pessoal, que essa lei é aquela, né, que vem junto com a lei orgânica, né? Elas foram aí estabelecidas junto à lei orgânica, que é a lei 8.080, né, de 1990, e a lei 8.080 é a lei orgânica da saúde. E a lei 8.142 é essa que vai trazer aí, vai falar do financiamento, das conferências e dos conselhos, né? Então, vamos olhar aqui o que a gente tem. Bom, se a gente for lá na lei, né, na lei 8.142, a gente vai ver no seu artigo 1º que vai dizer assim: o Sistema Único de Saúde, de que trata a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará em cada esfera de governo, cada esfera, União, estados e municípios e Distrito Federal, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Olha aqui, essa daqui, né, é a dimensão que institui a participação popular, né, dentro, né, na gestão do Sistema Único de Saúde. E são duas instâncias, as conferências de saúde, que acontecem a cada 4 anos, né, e o Conselho de Saúde, que é de caráter permanente e deliberativo, né? É um órgão, né, composto por quem? Isso nos interessa muito saber agora, porque é a pergunta lá da questão que nós estamos buscando. Os conselhos de saúde, com caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, né? A pergunta está buscando saber quem compõe metade do conselho, né? Então, o conselho, vamos pensar no conselho municipal, né? Mas pode ser o conselho aí em qualquer esfera de governo. Conselho Municipal de Saúde, né? Ele vai ser composto necessariamente por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários, tá? Essas 4 representações. O conselho atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, né? Se é município, municipal, na instância municipal. Se é estado, na instância estadual. Se é o governo federal, na instância nacional. Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder, legalmente constituído em cada esfera de governo, né? Quem está na pasta do executivo, né, em cada instância, é quem exerce, né, o comando em cada esfera de governo, né? Comando único ali do sistema de saúde. E aí tem algo que para a gente é muito importante no parágrafo 4º, que vai dizer que a representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Ou seja, vamos pensar que a gente tem governo, a gente tem prestadores de serviço, a gente tem profissionais da saúde
botar SA para diferenciar aqui. E a gente tem usuários. Então, se é uma relação paritária, né? Paritária o quê? Né? É o par, né? A gente tem o quê? Uma composição que daqui tem que compor 50% e somente aqui 50%, né? Isso que eu estou mostrando para vocês é a Lei 8.142, de 1990. Mas houve reformulação, né? E por meio de conferência, por meio de resolução, pessoal, por meio da resolução 453, só para ampliar o entendimento de vocês, porque somente o parágrafo 4º do artigo 1º da lei 8.142 já daria para responder, vocês já teriam base para responder essa questão. Mas para ampliar o entendimento de vocês, eu estou trazendo aqui a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 453, de 10 de maio de 2012, né? Vocês percebam que essa resolução, né, houve uma proposição em 92, por meio da resolução 33, e houve outra resolução em 2003, de número 333. Essas resoluções anteriores, né, trouxeram, né, algo que deixou mais clara essa participação dos usuários, bem como aquilo que foram as recomendações da 10ª e da 11ª Conferências Nacionais de Saúde. E essas vagas, né, dentro dos conselhos, ficou bem claro, ficou 50% de entidades e movimentos representativos de usuários, 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde e 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. Eu já fiz uma prova que perguntava qual o percentual de participação dos profissionais de saúde no Conselho Nacional, no Conselho de Saúde, né? E aí a gente tem aqui 25%. Mas não é essa a pergunta agora. Só lembrei aqui que eu já fiz uma prova que caiu. Aqui quer saber quanto tem de representação de usuários. E a gente já viu aqui 50%, mas com a Lei 8.142, volto a dizer, já dava para a gente responder, né? Então, outra recomendação aí dessa resolução vai dizer que recomenda-se que a cada eleição os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, né, só excluiu representantes do governo, a seu critério promovam a renovação de no mínimo 30% de suas entidades representativas, né, uma forma de dar oportunidade para que são múltiplas as entidades representativas, né? Dentro desses segmentos de usuários, de trabalhadores, de prestadores de serviço. Então, até para que dê oportunidade a essa renovação, pelo menos mínimo 30%, né? Aí para dar um nó na cabeça, dentre os 50% que cabe, né, aos usuários, mais os 25% que cabe aos trabalhadores da saúde, né? E mais aí os 25% que está dentro aqui, governo, prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos, tá? Ou seja, que haja uma renovação de 30%, né, a cada eleição, né? Para que a gente tenha aí realmente, né, uma ampla participação aí desses segmentos. Então, a gente agora pode voltar para a nossa questão, né? A gente já viu, vamos voltar lá para... Vou sair aqui só para ter certeza que eu estou compartilhando, que vocês estão vendo o que eu estou compartilhando. Ó, pronto. Estou voltando para a plataforma e aí a gente vai agora responder. Os conselhos de saúde criados na Lei 8.142 de 1990, tem metade de sua composição formada por
Usuários do sistema é a nossa opção. Representante do governo, não. Profissionais de saúde, não. Prestadores de serviço, não. Né? Eles são, aqui a gente tem 25% dos profissionais de saúde, né? E os 25% aí de representantes de governo e prestadores de serviço. Então, quem está com metade, 50%, são os representantes dos usuários do sistema. Então, termino aqui, e aí eu vou conferir o resultado. Você acertou, uma de 100%, e a resposta está aqui. Então, mais uma questão aí para a gente treinar.